Pessoal dos primeiros anos, vamos aí então iniciar o nosso estudo sobre a cultura, a vida, a sociedade na Grécia Antiga. Na aula passada, na primeira aula introdutória, a gente falou um pouco sobre a Antiguidade Clássica e o papel dos gregos nesse período da história da humanidade, criando uma cultura antropocêntrica, no qual se destaca a busca pelo conhecimento, novas formas de organização política e social. Isso é o fato marcante na história da Grécia Antiga. Mas vamos desde o início. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a geografia da Grécia, como é que essa geografia interfere no desenvolvimento histórico deles, e vamos falar da formação do povo grego e também dar uma olhada em cada um dos períodos da história da Grécia Antiga. Depois, mais para frente, a gente vai voltar nesses períodos, aprofundando um pouco, mas a gente vai dar uma olhada aí no que aconteceu nos 5 períodos da história da Grécia Antiga. Então, como está no slide aí, Grécia Antiga, o berço da democracia e da filosofia. São duas contribuições importantes dos gregos para a história da humanidade. Vamos lá. Vou começar falando da localização geográfica da Grécia Antiga. Tá? Então aí tem um mapa, vocês podem ver aí, mais acima aqui a parte da Europa, sudeste da Europa. Tá? E aqui vamos dar uma olhada aonde a Grécia se desenvolveu. A Grécia, o território que os gregos da antiguidade ocuparam é muito maior que o território da atual Grécia. Esse é o país, Grécia, que ela ocupa uma pequena parte do território que os gregos ocuparam lá na antiguidade. Então a Grécia está localizada no sudeste da Europa, numa região chamada Península Balcânica. É essa região aqui, a Península Balcânica. Okay? Então vamos lá. Vocabulário de vocês, para vocês não esquecerem nunca. Já devem ter estudado isso em geografia. Península. O que é uma península? Península é uma parte do continente que entra no mar. É uma parte da terra que entra no mar. Nós temos algumas penínsulas famosas aí que a gente usa ao longo da história. A Península Balcânica é uma delas. Não só por causa da Grécia Antiga, mas também por causa da Primeira Guerra Mundial, onde ocorreu aí o início da Primeira Guerra Mundial, a Península Balcânica, os Balcãs. E nós temos também a Península Itálica, que é aquela península em forma de bota, onde hoje está a Itália. A Península Ibérica, onde está Portugal e Espanha. São todas penínsulas, a Península Arábica, são penínsulas bastante citadas aí ao longo dos temas históricos. Então a península, essa parte do continente que entra no mar, balcânica, é o local onde os gregos se desenvolveram na antiguidade. Okay? Essa península ela está situada entre o Mar Jônio aqui, e o Mar Egeu. Então, o Mar Jônio separa a Península Balcânica da Península Itálica e o Mar Egeu separa a Península Balcânica da Ásia Menor, onde hoje está praticamente a Turquia. Por que eu estou frisando esses nomes? Porque esses nomes vão aparecer. Península Balcânica, Mar Egeu, são nomes que a gente precisa ter uma compreensão de onde essas localidades ficam quando a gente fala da Grécia Antiga. Inclusive, o Mar Egeu tem esse nome, existe uma história na mitologia grega para explicar a origem do Mar Egeu. Né? Egeu era um rei de Atenas. Atenas está aqui nessa região aqui. Era um rei de Atenas, numa época que os atenienses eram dominados pelos cretenses. Ilha de Creta, a gente vai falar dos cretenses também. Ilha de Creta está aqui. Os cretenses dominaram toda essa região e o rei de Creta, o rei Minos, que era um rei muito poderoso de Creta, fez um acordo com os atenienses que os atenienses eram obrigados a enviar 14 jovens para Creta. 7 meninos e 7 meninas. 7 jovens do sexo masculino, 7 jovens do sexo feminino. Esses jovens
eles eram enviados para Creta para servir de alimento para um monstro que habitava o labirinto, né? Ficava no palácio do rei Minos. É o Minotauro. O Minotauro, ele é um monstro que tinha um paladar muito refinado, um monstro gourmet, que ele só se alimentava de jovens. Esses jovens tinham que ser virgens. Então Atenas tinha que enviar periodicamente, de tempos em tempos, essa oferenda para Creta, né? E Egeu era o rei de Atenas e era obrigado a fazer isso. Então as coisas eram mais ou menos como Jogos Vorazes, fazia uma assembleia ali, uma reunião, e os jovens eram escolhidos ali para serem mandados para Creta. Quando o Egeu foi fazer isso, ele teve uma surpresa que quem se ofereceu foi o filho dele, Teseu. Teseu se ofereceu para ir entre os jovens que deveriam ser mandados para Creta. O Egeu ficou bravo. Não, Teseu, você vai ser o rei da cidade, você não pode ir ser devorado pelo monstro. Mas Teseu falou, pai, eu não tenho intenção de ser devorado pelo monstro. Eu vou lá para matar esse monstro e acabar com essa coisa, né? Acabar com essa obrigação que a gente tem de ficar mandando os nossos irmãos, nossas irmãs, os nossos amigos para ter um destino assim tão horrível, tão cruel. O Egeu não aceitou muito a ideia, mas no final não teve jeito. O Teseu teve que convencer o pai. Só que o Egeu fez um pedido, então leva esse jogo de velas aqui, velas de navio, né? Leva esse jogo de velas aqui, uma branca e uma negra. Se alguma coisa acontecer com você, Teseu, pediu o Egeu, eu gostaria que o navio viesse com a vela preta, a vela escura, para eu saber, né, me preparar. Bom, o Teseu foi, se apaixonou pela filha do rei Minos, Ariadne, aconteceu uma série de aventuras lá. Só que quando ele volta, tem uma tempestade, destrói a vela branca, eles colocam a vela escura no navio. E o Egeu está lá no porto esperando o navio. Quando ele vê o navio vindo com aquela vela preta, fala, meu filho morreu. Ele é tomado de uma dor muito profunda e acaba se jogando no mar e morre afogado. Por isso que o mar Egeu tem o nome de Mar Egeu. Tá? Isso na mitologia grega, né? Como eu disse para vocês lá no comecinho, lá ainda nas aulas previnciais, todo mito quer explicar alguma coisa, né? No caso, esse mito ele pode ser utilizado para a gente explicar muitas coisas. Depois eu vou colocar um videozinho para vocês assistirem que tem uma interpretação desse mito aí para vocês verem. Bom, agora a gente vai dar uma olhada como a geografia ali da Península Balcânica, né, daquele local em que os gregos se estabeleceram, acabou influenciando a organização econômica e política do povo grego lá na antiguidade. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a Península Balcânica, na maioria do território dela, o solo era rochoso, pouco fértil. E um solo rochoso, muitas pedras, ele traz uma dificuldade muito grande para a produção agrícola, para a produção de alimentos. É possível, por exemplo, plantar oliveiras, são essas árvores que estão aí, né? E ter azeitona. É possível ter videiras, para ter uva e fazer vinho. Mas, por exemplo, plantar trigo num solo desse não dá, é pouco fértil. O trigo precisa ser plantado em grandes extensões de terra.
né? Então, o sul é um terreno muito montanhoso, muito rochoso, o que traz dificuldades para a produção agrícola. Nesse sentido, os gregos não dão conta de produzir, né, na maior parte da Grécia, tudo aquilo que eles necessitam para sobreviver. Ok? Questão de criação de animais. Também o terreno não é bom para criar gado de grande porte, como boi, vaca, essas coisas não está bem nesse terreno. Então os gregos podiam criar caprinos, né, cabras, ovelhas, mas boi, vaca, esses animais de grande porte, eles não praticavam essa pecuária naquela região. Por outro lado, né, a maior parte da Península Balcânica, do litoral da Península Balcânica, ele é muito recortado. O que é um litoral recortado? Cheio de entradas, cheio de baías, né? E isso traz a possibilidade de construir bons portos. Então, em diversas regiões da Grécia é possível ter bons portos, o que vai estimular, então, o desenvolvimento do comércio marítimo. Há uma foto de uma baía. Na baía o navio fica protegido, né? Diferente do mar mais aberto, onde o mar fica muito bravo, fica difícil estacionar um navio, desembarcar, coisas assim. Agora numa baía o navio fica abrigado da força da maré, da correnteza, né? Das ondas, e isso possibilita um desembarque mais fácil de mercadorias. Então, e a possibilidade de construir bons portos é um estímulo ao desenvolvimento do comércio marítimo. Bom, uma outra característica da geografia grega é o relevo acidentado. O que é o relevo acidentado? Cheio de altos e baixos, com muitas montanhas e vales. Então essas fotos mostram para a gente. A cidade grega ela ficava espremida entre a montanha e o mar. E isso tinha um problema, dificultava a comunicação entre as cidades. Às vezes as cidades não eram muito longe uma das outras, mas era tão montanhoso entre uma e outra cidade que era muito difícil chegar nela, dificultando a comunicação entre os habitantes das cidades. E isso estimulou uma organização política na Grécia baseada em cidades-estados, que na Grécia são chamadas de polis. Mais para frente a gente vai estudar um pouco mais de atenção às polis, certo? Então essas características da geografia grega acabaram contribuindo para que o desenvolvimento econômico e político dos gregos ocorresse numa certa direção. Então, não é difícil entender. Solo rochoso, pouco fértil, dificuldade para a produção de alimento. Litoral recortado, com muitas entradas e baías, possibilita a construção de bons portos, o que gera um estímulo para o desenvolvimento do comércio marítimo. Um relevo muito acidentado, cheio de vales e montanhas, cria dificuldades na comunicação entre as diversas cidades daquela região, e o que favorece uma organização política baseada em cidades-estados. Bom, uma outra coisa que a gente precisa atentar é a formação do povo grego. Primeira coisa, os gregos eles não se chamavam de gregos, eles se chamavam de helenos, e também não chamavam a Grécia de Grécia. Para eles, a Grécia, o território que eles habitavam, chamava-se Hélade. Da onde vem então gregos? Gregos é como os romanos chamavam aquele povo. Como a nossa língua, o português, veio do latim, que era a língua que os romanos falavam, né? Então a gente acaba chamando os gregos de gregos, mas eles mesmos não se chamavam de gregos, né? Inclusive ainda hoje, se você olhar a bandeira da Grécia, você vai ver que está escrito Hellas, que é como eles chamam a Hélade, o território que eles ocuparam lá na antiguidade, na Península Balcânica. Bom, como surgiu um povo grego? Uma identidade desse povo, né? Como é que surge esse povo grego? O povo grego ele vai surgir a partir de uma série de invasões ali na direção da Península Balcânica. Né? Na verdade, 4 tribos, chamados povos helênicos, invadiram em momentos diferentes a Península Balcânica. Essas tribos elas se consideravam parentes entre si, vamos dizer assim, descendentes de um antigo
rei mítico chamado Helen, daí que vem eles chamarem a si próprios de helenos, porque eles se consideravam descendentes desse rei mítico, e eram 4 tribos. A primeira tribo a invadir a Península Balcânica foram os aqueus, né, que encontraram lá os habitantes originais daquela região, que eram os pelágios. Os pelágios eram um povo que viviam como no Neolítico, praticavam agricultura, tinham uma pecuária, mas ainda não conheciam os metais. Por volta de 2000 anos antes de Cristo, né, os aqueus, que já dominavam o bronze, invadiram a Península Balcânica. Eles saíram da Europa Central, ali na região onde eles viviam inicialmente, problemas climáticos, dificuldade de produção de alimento, crescimento da população, e migraram para essa região. E encontraram os pelágios lá, dominaram os pelágios e criaram a civilização micênica, que a gente vai falar dela um pouco mais para frente. O primeiro povo helênico que invadiu a Península Balcânica foram os aqueus por volta de 2000 anos antes de Cristo. 300 anos depois, outras tribos helênicas, os eólios e os jônios, também invadem a Península Balcânica. Os eólios eles vão se fixar no norte da Hélade e os jônios vão se fixar na Península da Ática, aí por volta de 1700 a.C. Inicialmente, depois eles vão se expandir mais pelo território. Por fim, por volta de 1300 a.C., os dórios invadem aquela região e se fixaram mais no sul, na península do Peloponeso. A gente vai ver isso aí no mapa no próximo slide. Então, aqueus, eólios, jônios e dórios são chamados povos helênicos. Foi da contribuição de cada um desses povos que surge uma cultura grega. Eles se consideravam parentes entre si, lembram da comunidade gentílica, todo mundo era parente. Então eles são tribos, eles são um grupo maior, que é uma comunidade gentílica, mas que adentram naquela região. Tem 2 coisas que criam uma identidade desses povos. Eles têm culturas um pouco diferentes, mas 2 coisas mantêm esse povo assim unido em uma identidade comum. Essas coisas são a religião, eles cultuam os mesmos deuses, eles têm a mesma tradição mitológica, religiosa, e também a língua, eles falam a mesma língua. Eles têm costumes muito diferentes. Por exemplo, quando a gente fala daquele conhecimento que caracterizou os gregos, o surgimento da filosofia, o gosto pelo teatro, a ciência, a gente está falando principalmente dos jônios. Os jônios eram uma parte aí desses povos helênicos que tinha essa curiosidade bastante forte de querer compreender as coisas, que gostavam muito de arte, de arquitetura. Então os jônios, eles são os representantes aí dessa parte da cultura grega mais voltada para aspectos intelectuais, para aspectos da filosofia, né? Os dórios, por exemplo, já são mais aguerridos, aquela parte mais guerreira da sociedade grega, ela está caracterizada ali nos dórios. Eles são povos extremamente militarizados. Então existe um pouco de diferença entre esses povos, mas 2 coisas unem esses povos, que é a língua e a religião. Ok? Então nesse mapa aqui a gente pode ver como é que eles se distribuíram. Aqui está a Península Balcânica, não podemos esquecer esse território, e aqui está a Ásia Menor, que fica do outro lado do Mar Egeu. Então, onde está em verde aqui, foram os territórios que os dórios atingiram, mas esses territórios que os dórios conquistaram aqui são os mesmos territórios em que os aqueus haviam se estabelecido. Aqui aqueus está como arcádios. Então os aqueus haviam se estabelecido aqui, os dórios vêm e invadem esse território. Tá? Os eólios, né, mais ao norte, tanto de um lado quanto do outro do Mar Egeu, e os jônios aqui na Península da Ática. Há uma península aqui, há uma entrada da Península da Ática, onde eles vão se estabelecer. Depois eles ocupam as ilhas do Mar Egeu e uma região na Ásia Menor que acabou recebendo até o nome de Jônia,
porque foi ocupada pelos jônios. Então, aí está a distribuição inicial dos povos helênicos, que vai formar o povo grego, a cultura grega, na Península Balcânica e nas regiões próximas. Tá? Bom, agora a gente vai dar uma olhada na periodização, bem rápida assim, por cima, da história da Grécia Antiga. Já falei para vocês que o historiador gosta de dividir tudo em períodos. Então, a história da Grécia Antiga foi dividida em 5 períodos: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Então, são esses 5 períodos. O primeiro período é chamado de pré-homérico. Vai do século XX ao século XII a.C. O que está acontecendo nesse período pré-homérico? Justamente o que eu acabei de falar para vocês. É o período da formação do povo grego, que se processa a partir das invasões helênicas, dos povos helênicos da Península Balcânica. Então, o período pré-homérico é esse período em que aqueus, eólios, jônios e dórios estão invadindo a Península Balcânica e estão formando o povo grego ali naquela região, a cultura grega naquela região. Então, são as invasões helênicas. Esse é o principal acontecimento aí no período pré-homérico. Depois, nesse período também se desenvolveram 2 civilizações que a gente vai olhar mais para frente, com um pouco mais de atenção para elas, que é a civilização cretense, na ilha de Creta, e a civilização micênica. São as 2 civilizações que marcaram esse período pré-homérico. Bom, esse slide está meio bugado, mas é assim mesmo. O outro período não está aparecendo aqui direito, que invadiu ali no título, é o período homérico. Vai do século XII ao século VIII a.C. Então, por que ele é chamado de homérico? Porque a principal fonte de referência histórica desse período são 2 poemas supostamente criados por um poeta cego chamado Homero. Homero teria vivido no século VIII a.C., mas teria elaborado esses poemas retratando períodos anteriores, períodos ali por volta às invasões dóricas, as guerras que abalaram ali a formação do povo grego. Tá? Então, esses poemas são a Ilíada e a Odisseia. Tá? Esses poemas são considerados o início da literatura ocidental, os poemas de Homero. É preciso a gente ter em mente que, quando Homero existiu, os gregos ainda não escreviam. Então, esses poemas eles eram transmitidos pelos poetas que iam de cidade em cidade recitando esses poemas, cantando, às vezes com acompanhamento de algum instrumento, a Ilíada e a Odisseia, e eles eram memorizados e transmitidos de geração em geração. Só mais tarde que os gregos aprenderam a escrever e colocaram esses poemas no papel, e eles sobreviveram até os dias de hoje. Eles são considerados então o início, a base da literatura ocidental. É importante notar que os poemas de Homero, eles não retratam o período homérico, eles retratam o período pré-homérico, é o que veio antes do Homero. Então, quando a gente fala da Ilíada, a Ilíada basicamente conta a história da guerra de Troia. E a Odisseia conta a volta de um desses heróis, Odisseu, pelos romanos ele era chamado de Ulisses, a volta de Odisseu para casa, onde ele vive muitas aventuras. Então ele vai retratar esse finalzinho daquelas guerras, daquelas invasões que estão ocorrendo no período pré-homérico. Lá na mitologia, Homero escreveu a Odisseia. E a Odisseia, você sabe, é a aventura de Ulisses. Ulisses é o nosso herói. A Odisseia
é a sua aventura. Ulisses era rei em Ítaca, e foi convidado para participar de uma guerra dos gregos contra Troia. O porquê dessa guerra? O príncipe de Troia pegou a mulher do rei de Esparta, Menelau. A mulher era Helena, maravilhosa Helena, e o príncipe de Troia impiedosamente a seduziu. Menelau então, atravessado pelo ciúme, declara guerra a Troia e convoca todos os gregos para se juntarem a ele. Ulisses não queria guerra nenhuma. Ulisses vive em Ítaca, de boa, com sua mulher Penélope. Ulisses no seu lugar. Ulisses adorado pelos seus súditos. Ulisses, um rei aplaudido por onde passava, não queria de jeito nenhum ir para a guerra. Mas Menelau constrangeu todos os reis gregos a participarem desta vingança contra os troianos. Ulisses então tem que ir. A verdade é que a permanência de Ulisses ali na guerra foi de 10 anos. E durante esse tempo, os troianos na verdade estavam ganhando a guerra. Os gregos estavam tomando um pau. E aí Ulisses teve a ideia que você conhece, a do famoso cavalo de Troia. Encheu o cavalo de Troia de soldados e deu de presente para os troianos. Os troianos enchendo a cara, comemorando a vitória. Os gregos desceram de dentro do cavalo e ganharam a guerra. O cavalo devia ser grande. Aí então Ulisses volta para casa. Foi condecorado herói, mas durante a guerra Ulisses fez uma bobagem. Ele furou o olho do cíclope Polifemo, filho de Poseidon, deus dos mares. E meu amigo, ele furou o olho do deus dos mares, do cíclope, do filho dele. E aí não prestou. E o que é pior, um cíclope só tem um olho. Poseidon então, enraivecido, resolve aborrecer Ulisses. E Ulisses vai levar 10 anos para voltar para casa. Claro, deus dos mares na Grécia tinha tudo para aborrecer Ulisses. E Ulisses não conseguia voltar para casa. Dos 10 anos que Ulisses levou para voltar para casa, 7 anos foram passados na ilha de Calipso. Calipso, uma deusa grega, dizem que maravilhosa. Imagine como quiser, afinal é mitologia, nada disso existe mesmo. Eu imagino Calipso mais ou menos com o sorriso de Isis Valverde, o resto de Juliana Paz e glúteos de Paola Oliveira. Assim é a minha Calipso. E Calipso se apaixonou por Ulisses. E aí então Ulisses queria cair fora, e Calipso tinha uma ilha que era quase que um resort 5 estrelas. Ela tinha ninfas a seu serviço, era uma espécie de paquitas que estavam ali limpando, fazendo churrasquinho, assando a lagosta. E aí você, mas que espécie de castigo é esse com uma mulher dessa, com ninfas, num lugar paradisíaco? Mas toda noite Ulisses ia para a praia chorar, porque ele queria voltar para Penélope, para Ítaca, para os braços da sua amada, para o seu lugar. E aí então Zeus manda que Calipso liberte Ulisses. Zeus é o deus dos deuses. Calipso é uma deusa de quinta. Ela tinha que liberar Ulisses. Então ela tenta uma última cartada. Ela vira para Ulisses e diz: malandro, é o seguinte, eu tenho que te liberar, mas se você ficar comigo, eu te dou a eternidade. Imagina, isso significa virar Deus. Ulisses era mortal, humano, que nem nós, e Calipso estava propondo a ele a eternidade, e com uma cautela, porque não adianta nada propor a eternidade com você envelhecendo, daqui a pouco você já está no chão, parece uma uva passa, impróprio para o consumo. Então
Calipso diz: eu te dou a eternidade e a juventude, vai ser eternamente assim, espetacular, viril e tal. E aí Ulisses tinha essa proposta na manga, e a resposta que Ulisses dá é a primeira grande resposta da história da filosofia para a vida boa. É preferível uma vida de mortal, uma vida de humano, vivida no seu lugar, no lugar certo, do que uma vida de Deus no lugar errado. Agradeço a sua proposta. Ulisses vai embora. Está dada aí a primeira grande lição da história do pensamento ocidental. Existe um lugar para você, um jeito certo de você viver, que tem a ver com a tua natureza, que tem a ver com as tuas especificidades, talentos e dons naturais. Se você estiver no lugar certo, a vida tem tudo para ser boa. Mas se você não estiver no lugar certo, nem Calipso resolverá o seu problema. No período homérico, o que aconteceu? Os dórios, quando invadem a Hélade, a Península Balcânica, eles vão invadir com muita violência. Eles vão destruir as cidades, vão afugentar os povos, e disso vão ocorrer duas coisas. Primeiro, a primeira diáspora grega. Deixa eu voltar no mapa aqui um pouquinho. O que é a primeira diáspora grega? Então, quando os dórios estão invadindo essa região com muita violência, e os dórios têm uma peculiaridade: além de ser muito violentos, eles tinham armas de ferro, que também já facilitava essa dominação militar. Eólios e jônios, em vez de ficar lutando contra os dórios aqui, parte deles, alguns lutaram, né? Porque quais eram as opções que eles tinham? Ou eles faziam um acordo, o que era difícil, porque o invasor vem com muita força, ele quer impor seu poder. Ou eles lutavam e, se perdessem, tinham dois destinos: tinham que lutar até morrer, ou se perdesse, virava escravo. Prisioneiro de guerra vira escravo. Ou então eles saíam daquele território. Foi que parte dos eólios e jônios fizeram. Eles saíram daqui da Península Balcânica e migraram para a Ásia Menor. É o que se chama de primeira diáspora grega. Diáspora é o deslocamento de um povo assim em massa. Então, a primeira diáspora grega, ela vem em decorrência da invasão dos dórios e faz com que os gregos, parte dos gregos, migrem aqui e formem colônias aqui na Ásia Menor e ocupem as ilhas do Mar Egeu. Então, uma consequência das invasões dos dórios foi a primeira diáspora grega, certo? A segunda consequência é que eles destruíram a civilização micênica, que praticava o comércio, foi destruída. As cidades foram destruídas nesse processo de invasão. Aí então houve uma ruralização da sociedade. As pessoas, na sua maior parte, abandonaram as cidades e foram viver no campo, se organizando em comunidades gentílicas, ingênuos. Uma coisa que nós estudamos lá no primeiro bimestre. Então, parte da população grega vai para a primeira diáspora e sai da Península Balcânica. Outra parte se transforma numa vida rural, né? Vai para a vida rural, sai das cidades e passa a se organizar em gêmeos, em comunidades gentílicas, que são famílias ampliadas, onde existe a propriedade comunal. Toda aquela coisa que a gente estudou lá no primeiro bimestre. Pois bem, sobre a Ilíada e a Odisseia, eu vou deixar uma atividade especial para vocês aí depois. Tá? Bom, o terceiro período, primeiro foi o pré-homérico, onde está ocorrendo a formação do povo grego e as invasões helênicas. O segundo é o período homérico, que tem como referência a Ilíada e a Odisseia, do Homero, né, por isso tem esse nome, mas onde a população, a partir das invasões dóricas, ela vai se ruralizar e se organizar em gêneros. Tá? E o período arcaico, todo esse movimento rural começa a se desfazer. O período arcaico, que vai do século VIII ao século VII a.C., é um período em que as cidades voltam a se tornar importantes para os gregos. Começa a haver a formação das cidades-estados, a polis, né? E onde os gregos também vão se dedicar a uma outra diáspora, dessa vez em direção ao sul da Península Itálica.
vai haver uma outra diáspora, a segunda diáspora grega. Por que vai haver essa segunda diáspora grega? Porque depois a gente vai ver com mais calma, mas só adiantando um pouco. Os gêneros começam a se desintegrar. Aquele processo que a gente viu lá no primeiro bimestre, começa a aumentar a população, começa a gerar conflitos internos. Os mais fortes tomam para si as terras e os mais fracos, eles vão fazer o quê? No caso da Grécia, em vez de ficar ali e se tornar escravo e trabalhar para os mais fortes, parte daquela população vai sair da Grécia, da Hélade, da Península Balcânica, e vai fundar novas colônias ali na região da Península Itálica, no sul da Península Itálica. É uma região que vai ser chamada de Magna Grécia. Bom, na medida em que estão havendo esses conflitos, né, há um crescimento da população, como eu falei para vocês, a comunidade retílica se desintegra nesses conflitos, e para tentar se proteger, os gêneros, as comunidades retílicas, elas vão se unir, diversos gêneros começam a se juntar. Então, os gêneros tem lá, sei lá, uma família ampliada, 50 pessoas, eles se juntam 3, 4 gêneros e tem aí um grupo de 200, 300 pessoas, formam uma tribo. As tribos, por sua vez, vão se juntar e vão formar frátrias, que são grupamentos maiores, que tem 2.000. Então, 3, 4 tribos ali com 300, 400 pessoas, para defender o seu território, eles se juntam e formam uma frátria. Aí 3 frátrias, 4 frátrias com 1.200, se juntam e formam um grupamento maior, com 5.000 pessoas, 4.000 pessoas, e isso vai ser a base para a formação da polis, a cidade-estado grega. É esse processo que vai ocorrer no período arcaico, mais para frente a gente vai voltar nele com mais atenção. O período clássico, do século V ao século IV a.C., é o auge da cultura grega. É o período da democracia ateniense, da filosofia, do desenvolvimento do conhecimento. Também vão ocorrer 2 guerras importantes, as guerras médicas contra os persas e a guerra do Peloponeso entre as cidades gregas. O período das hegemonias, onde uma cidade vai se tornar mais importante que a outra. Esses são acontecimentos do período clássico, que vai do século V ao século IV a.C. E, por fim, o período helenístico do século... eu falei século V ao século IV, no período clássico, e o helenístico, que vai do século IV ao século II a.C., que vai ser o declínio da polis e uma época em que os gregos vão ser dominados pelos macedônios, e esse cara aqui, o Alexandre Magno, vai formar um grande império, Império Macedônico, e vai espalhar a cultura grega para várias partes do mundo. Aí, no final desse período, os romanos invadem aquela região e conquistam definitivamente a Grécia, pondo fim a essa história da Grécia Antiga. Tá ok? Então, por enquanto, é isso daí. Tá? Eu vou deixar algumas tarefas para vocês fazerem aí. Tá? Por favor, façam essa tarefa que eu vou indicar. E na semana que vem a gente vai continuar aí, voltando um pouco, falando de algumas coisas que ocorreram nesses períodos. Tá? Por exemplo, a gente vai falar da civilização cretense, da civilização micênica, vai falar um pouco melhor dessa desintegração dos gêneros, da formação da polis, que ocorreu no período arcaico, e por fim não, né? Na próxima aula a gente vai falar do surgimento da polis, ok? Que é a cidade-estado grega. Aí já vamos entrar, eu acho, se eu dar uma olhada no planejamento, na polis de Esparta. Então, por enquanto é isso. Bom trabalho a todos e até a próxima semana.